Marcos capítulo 2, versículo 18 ao 22. Diz assim o texto: Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram: Por que motivo jejuam os discípulos de João e dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus: Podem porventura jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Amém. Meus irmãos, existe um fenômeno interessante chamado relacionamento entre duas pessoas. Uma coisa complexa, mas que nós entendemos muito bem quando se inicia aquele momento da paquera. Duas pessoas se conhecem e sabemos que isso visa o casamento, isso não deve cessar de nenhuma maneira. Mas o que é complexo é que você passa a descobrir novos gostos que você não sabia que tinha antes. E você passa a ter prazer naquilo que você não sabia que tinha prazer antes. No entanto, você também passa a ser uma pessoa mais triste. Como assim? Quando você separa-se dessa pessoa. Até então estava tudo bem ficar sozinho. Até então estava tudo bem ficar em casa e assistir um filme sozinho. Mas a partir do momento que você está com aquela pessoa que você ama, as coisas já não são mais as mesmas. É complexo porque ao mesmo tempo que envolve a alegria do encontro, a alegria de estar com a pessoa amada, você passa a ficar triste na expectativa de encontrar a pessoa novamente. Por que fica assim? Porque no momento antes do casamento, você precisa deixar a moça na casa do pai e o moço vai para a sua própria casa. E então nessa separação fica-se essa expectativa do próximo encontro. Mas não porque foi ruim, a tristeza é porque foi muito bom. E você almeja e deseja que esse encontro ocorra mais uma vez. É exatamente sobre encontros, sobre desejo de se encontrar novamente, sobre a tristeza e a alegria que de maneira complexa habita o nosso coração. É exatamente sobre isso que o nosso texto está falando. Eu sei que ele está falando sobre jejum, mas Cristo está apontando para uma coisa grandiosa, a sua própria presença diante do seu povo. O que está acontecendo no nosso texto, meus irmãos, aqui no capítulo 2, já é parte do ministério mais maduro de Cristo. Embora esteja aqui no capítulo 2, uma das características do livro de Marcos é que é um livro muito rápido. As coisas acontecem de maneira muito rápida. É como aquele filme de ação que você nem para respirar. Se você prestou atenção, o protagonista, ele não para ir ao banheiro, ele não para dormir. É sempre ação o tempo inteiro e você não respira. É mais ou menos nesse estilo que Marcos escreve o seu livro. Ele diz que Jesus está em um lugar e de repente ele já está em outro. De repente ele está realizando milagres. De repente ele saiu dali levantando-se e foi expulsar demônios. E o ministério de Cristo já está em um estágio avançado. Por que é importante saber disso? Porque a opinião de Cristo é relevante para a multidão. A opinião de Cristo não é mais de alguém que começou o ministério em um local completamente desconhecido. É a opinião de alguém que, onde chega, começa a falar alguma coisa, começa a pregar, e as multidões se reúnem, se comprimem para ouvir o que ele tem a dizer. Mateus, por exemplo, vai narrar esse evento no capítulo 9. Lucas, no capítulo 5, ele já tem escolhido até os seus apóstolos, principalmente na narrativa de Mateus, principalmente na narrativa de Lucas. Por que isso é importante, meus irmãos? Porque a opinião de Cristo vai ser perguntada aqui no nosso texto. O que é que você acha a respeito do jejum? O que é que você tem para falar a respeito desse assunto? É mais ou menos como aquele influenciador que hoje em dia tem que opinar sobre tudo. O que é que você pensa a respeito disso? Qual é a sua opinião a respeito disso? E eles precisam então saber o que Cristo pensa a respeito disso, porque o boato que se tem é que os discípulos dele não jejuam e ele mesmo não está jejuando. Será que ele está trazendo uma nova doutrina em relação a esse assunto? Será que os discípulos são rebeldes ao seu ensino e eles, na verdade, estão não praticando o jejum como uma maneira de rebeldia? Tudo isso são perguntas que nós precisamos responder olhando para o nosso texto. Versículo 18 começa então dizendo: Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram por que motivo jejuam os discípulos de João e os dos fariseus,
mas os teus discípulos não jejuam. O texto nos apresenta aqui esses que estavam jejuando com o verbo imperfeito. O verbo imperfeito é uma ação no passado que ainda não se acabou. Ele também está no particípio. Traduzindo isso em miúdos, na linguagem comum, significa que essas pessoas não estavam jejuando apenas nesse dia. Elas eram conhecidas pela prática contínua do jejum. Se podemos falar esse termo, eles eram os jejuantes. Aqueles que são conhecidos por estar jejuando. Mais ou menos como aquele que está estudando, ele é o estudante. Ele é o jejuante, eles são os jejuantes. O jejum tinha se tornado não uma prática da piedade, não uma prática de um coração que está quebrantado, um coração que está aflito diante do Senhor, mas tinha se tornado uma prática realmente para identificar de maneira externa a piedade. Eles jejuavam pelo menos 2 vezes por dia. Cristo vai repreender isso mais na frente. Alguns rabinos até falavam que se você praticar o jejum de maneira correta, de maneira adequada, alguns rabinos poderiam dizer para as pessoas: você está dispensado de realizar sacrifícios. Ou seja, eles adotavam uma prática que não estava prevista na Escritura. O jejum estava, mas não a prática contínua dele como um mandamento novo. Por exemplo, nós vamos encontrar isso em Levíticos 16. É o único mandamento que o Senhor dá em relação ao jejum. É a única maneira, é o único texto que Deus manda fazer o jejum uma vez por ano. De fato, uma vez por ano era necessário fazer o jejum. E as outras vezes que nós encontramos na Bíblia o jejum, eram jejuns como expressão de uma alma aflita. Eram jejuns como expressão de um coração que almeja o auxílio do Senhor de maneira muito natural e não como um mandamento. Todo o sentido do jejum é perdido se ele é feito 2 vezes por dia, como regra, e não como essa expressão de uma alma dolorida. Eles queriam expressar essa religiosidade diante de Deus. Mais uma vez, eles estavam trocando o mandamento do Senhor, o sentido da lei, por suas próprias opiniões, por aquilo que convia, por aquilo que trazia mais prestígios e por aquilo que poderia identificar esse povo como mais piedoso. O que é que eles entendiam? Que nesse momento de jejum, associado a outros mandamentos, associado a outras práticas de obedecer a Deus, quanto mais fiéis eles fossem, quanto mais piedosos eles fossem, Deus iria olhar para a aflição do seu povo, Deus iria olhar para eles e iria se surpreender com aquilo e iria enviar o seu Messias. E iria então enviar o Cristo como recompensa por conta da piedade do seu povo. Nós sabemos que isso é uma completa inversão. O Cristo não vem por conta da nossa piedade, ele não vem porque somos perfeitos, mas o Cristo vem justamente porque nós não conseguimos ser, e ele vem para sanar essa dívida que nós temos com o Senhor. Eles estavam completamente equivocados. Eles não entendiam então que o Cristo já estava ali diante deles. Eles não entendiam que o Verbo encarnado estava diante deles, que o Cristo estava diante dos seus olhos, falando com eles, andando entre os homens. E o resultado então, meus irmãos, desse encontro com Cristo não deveria ser o resultado que tiveram nos corações, que teve no coração desses homens. E esse é o nosso tema, meus irmãos, os resultados do encontro com Cristo. O primeiro resultado é que nós nos alegramos com a sua presença. Verso 19, nós nos alegramos com a sua presença. Respondeu-lhe Jesus: podem porventura jejuar os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Pode, por acaso, jejuar enquanto o noivo enquanto está ocorrendo o casamento? O judeu acreditava que nesse momento que o Messias viesse, seria como uma grande festa, uma festa de casamento, e essa referência é antiga. Desde o Antigo Testamento, Deus é colocado como o esposo, Israel é colocado como a esposa infiel, e o momento quando Deus restabelecesse esse relacionamento, seria como um momento de casamento, como uma festa de casamento. Mais uma vez, os rabinos falavam sobre o casamento, dizendo que aquele que alegra um noivo, aquele que faz um noivo sorrir no casamento, ele também é dispensado de um sacrifício. Tamanha a importância que um casamento tinha nessa época. Cristo vai utilizar muitas vezes essa figura. Paulo vai utilizar muitas vezes essa figura, aplicando essa figura do casamento à própria igreja e o seu relacionamento com Cristo. Então sim, o casamento é um momento de festa, o casamento é um momento de comer, é um momento de se alegrar. Alguém poderia dizer: sim, Jesus, de fato a festa não é um momento de tristeza. Nós sabemos que festas não são momentos propícios para tristeza, e não é um momento propício para fazer jejum, é o contrário. Você já tentou fazer um regime, um jejum, e foi convidado para aquela festa? É uma tentação. Se você estiver fazendo jejum, é melhor não ir.
Vai ter coxinha, vai ter refrigerante, vai ter bolo, e uma pessoa vai oferecer, e você vai dizer, eu não quero, não, mas outra pessoa oferece de novo, e você acaba quebrando o regime. É o contrário, se você vai para uma festa, o risco é muito grande de você quebrar o seu jejum, de quebrar o seu regime. Então eles poderiam dizer para Jesus de maneira muito óbvia e muito clara, sim, Jesus, ninguém fica triste em festa, mas poderiam perguntar também, onde é que está essa festa? Onde é que está esse casamento? Não estou entendendo. Cristo estava falando sobre a sua própria presença. Ele estava dizendo, a festa começou agora, o noivo está aqui diante dos seus olhos, o verbo encarnado, o Emanuel está diante de vocês, e não é momento para tristeza, é momento para alegria, é momento para festejar, e é por isso que ele está com seus discípulos festejando, se alegrando. Ele diz que os convidados para o casamento não podem ficar tristes. Quando ele diz convidados para o casamento, a nossa tradução ela acaba optando por traduzir assim. No entanto, isso é uma expressão idiomática que não tem uma tradução exatamente equivalente. Literalmente, a tradução é os filhos dos quartos de núpcia. E o que é esse filho do quarto de núpcia? É o amigo do noivo. Se você for lá para João, capítulo 3, verso 29 ao 30, João, o Batista, vai utilizar exatamente esse termo para se referir a si mesmo. Ele é o amigo do noivo. E por que o amigo do noivo não pode ficar triste? Porque o amigo do noivo não é exatamente como hoje, um padrinho, uma espécie de padrinho. O amigo do noivo, ele tinha funções que iam além do que nós temos hoje. Ele era o responsável por fazer muitas coisas. Ele ia tratar com a noiva, ele ia tratar com os pais da noiva, ele ia organizar a festa, ver se tinha alimento suficiente, ele iria organizar tudo e o noivo ficava simplesmente ali tranquilo. Tendo o dia de noiva, mas na verdade o dia do noivo, ele ficava tranquilo. E o seu amigo era aquele que estava empenhado. E João Batista diz, verso 29 do capítulo 3 de João, o que tem a noiva é o noivo, o amigo do noivo que está presente e o ouve, e muito se regozija por causa da sua voz. Pois esta alegria já se cumpriu em mim, convém que ele cresça e que eu diminua. Cristo está dizendo, e João Batista está dizendo que quando o noivo vem, quando o noivo chega, você cumpriu a sua missão. Você fez aquilo que você tinha para fazer e você deve ficar feliz pelo seu amigo. Se ele fica triste no momento que ele entrega a noiva ao seu amigo, ficaria estranho. Pode ser que ele não seja tão amigo assim. Pode ser que ele tenha segundas intenções para com a noiva. O fato é que o amigo do noivo não fica triste, ao contrário, ele cumpre a sua missão, ele entrega a noiva, ele realizou tudo que ele tinha para realizar e ele começa a festejar junto com o noivo. Cristo nos dá essa alegria também em nosso coração hoje, não só para os discípulos, mas para nós também, através do seu Santo Espírito. Eu sempre gosto de falar isso, que a ceia do Senhor é um desses momentos. É um momento que a nossa compreensão do que é o sacramento, do que é a ceia, é a presença real de Cristo espiritualmente, conosco, na igreja. Cristo se faz presente de diversas maneiras, mas esse momento é um momento de fato especial, por isso nós nos alegramos, por isso nós estamos alegres diante do Senhor, porque Ele está conosco, e quando Ele está conosco, nós não podemos estar tristes. Somos amigos do noivo, nós realizamos o nosso trabalho, nós realizamos as nossas tarefas, aquilo que Ele confiou nas nossas mãos, e quando Ele chega no recinto, nós nos alegramos ainda mais. Ele diz, durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. É um mandamento. Vocês não podem jejuar. Vocês não podem estar tristes. Vocês não podem estar cabisbaixos enquanto o noivo está presente. John Piper, um teólogo batista, elabora um conceito chamado de hedonismo cristão. O hedonismo é a filosofia que prega o prazer, mas não o prazer desenfreado. O prazer de maneira mais vívida. É o prazer que é vivido de maneira sensata, sem se prejudicar. O hedonista prega, por exemplo, que se você passar o dia inteiro sem beber água, quando você bebe água no final do dia, ela tem sabor, ela tem cheiro. Você passa o dia sem comer, quando você come farinha seca, aquilo é um jantar, aquilo é uma ceia. O hedonista pregava isso, você se limita nos seus prazeres, limita-se em usufruir desses prazeres, para que quando você for usufruir, ele seja um prazer ainda maior. John Piper aplica isso na vida cristã de maneira a rejeitar o pecado, a rejeitar a morte, a rejeitar tudo aquilo que é contra a natureza de Deus, não porque nós não gostamos do prazer, não porque as coisas não são boas, não porque somos quadrados e chatos, não, porque nós almejamos um prazer eterno,
Nós almejamos um prazer que não se desfaz, um prazer que não passa. E por conta desse prazer, nós nos limitamos, nós não pecamos. Nós continuamos com o Senhor, continuamos firmes, negando a nossa natureza. E o Senhor, então, é mais glorificado quanto mais nós nos alegramos nele. O Senhor é mais glorificado quanto mais nós nos alegramos nele. Quanto mais alegria você tem no Senhor, mais a glória dele é manifesta. Está no imperativo aqui. Você não pode jejuar. Você não pode estar triste. Mas o nosso segundo ponto, meus irmãos, dos resultados do encontro com Cristo, é que nós ansiamos profundamente pelo reencontro. Em primeiro lugar, nós alegramos-nos com a sua presença. Em segundo lugar, nós ansiamos profundamente pelo reencontro. Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. O natural é que o noivo permaneça na festa. Cristo diz que o noivo não estará mais ali. E talvez os seus interlocutores possam começar a se perguntar como assim o noivo não estará mais? Porque a festa natural é que os convidados, eles vão saindo um a um, eles vão se retirando e o noivo vai ficando para depois arrumar o que estiver ali. Ele provavelmente aluga o espaço ou é o dono do espaço. Ele é quem fica, mas Jesus diz, ele não estará mais. Mas não é que ele vai sair, ele vai ser tirado. O termo que ele utiliza aqui, ele vai ser arrebatado com violência. Ele está fazendo referência a Isaías 53, verso 8, que diz: por juízo opressor foi arrebatado. Da sua linhagem que dela cogitou, porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Cristo está fazendo referência à sua morte, à sua crucificação. Chegará um momento que ele vai morrer, que ele vai penar, e ele já está antecipando para os seus discípulos. Depois ele vai deixar mais claro o que significa, mas ele está fazendo referência à sua morte. O verbo aqui está no passivo. Ele vai ser tirado. Ele não saiu, ele foi tirado, ele foi arrebatado. Isso tem muitas implicações para a nossa vida. Primeiro, que o Pai é quem designou. Segundo, que os pecadores fizeram isso com Cristo. Mas ao mesmo tempo, ele é quem entrega a sua vida de maneira voluntária. Mas ele não exclui o pecado daqueles que realizaram tal ato. A vida dos discípulos, então, nesse momento não pode ser mais a mesma. A vida dos discípulos, dessa maneira, então, é completamente transformada. Nós temos o costume, meus irmãos, de ler as Escrituras de maneira muito superficial, sem se atentar para o real significado dela e sem sentir o que está acontecendo diante dos nossos olhos, simplesmente porque nós sabemos o final da história. Ok, Cristo vai morrer, então eu pulo para a página onde ele ressuscita e está tudo feito. Não, meus irmãos, a Bíblia não foi feita para ser lida assim. Prova disso é que nós temos 4 evangelhos narrando a vida de Cristo. Por que isso? Porque eles querem captar nuances do sofrimento de Cristo, da morte de Cristo, do que foi a sua vida. Então não é uma simples história de informação, é uma história relacional, onde nós nos relacionamos com Cristo quando nós lemos. Sim, ele vai ressuscitar ao terceiro dia, mas ele sabia disso antes mesmo do seu nascimento. Isso não impediu que ele sofresse, que ele penasse, que ele suasse sangue, que ele se angustiasse até a morte. Isso não impediu, e ele sabia que ressuscitaria, por conta do nosso pecado, por conta da nossa rebelião contra Deus. Ele faz isso. Ele se entrega sabendo o fim, sabendo da sua ressurreição, sabendo da sua glorificação, sabendo da eternidade, mas ele passa e sofre. E os discípulos também passam por essa situação e eles sofrem junto com Cristo, no momento da sua morte, quando ele é crucificado. O jejum agora não era mais uma imposição. O jejum sequer é pedido. Como é que eles podem comer pão agora se o pão da vida está dilacerado diante dos seus olhos? Como é que eles podem beber vinho se o sangue para o qual esse vinho apontava está sendo derramado na cruz? Como é que eles podem beber água se a água que disse, quem beber de mim não terá sede, está ele mesmo na cruz dizendo, eu tenho sede? Como é que ele pode não jejuar? Como é que eles podem não ficar tristes? Como é que eles não podem ficar aflitos e com uma dor na alma? O jejum não é mais imposto. O jejum agora é natural. Eles estão afligidos. O pastor foi ferido. As ovelhas foram dispersas. Ele foi arrebatado. Ele foi tirado da terra dos viventes. Mas graças a Deus que existe o terceiro dia. Graças a Deus. E no terceiro dia ele ressuscita. E no terceiro dia ele vence a morte.
Ele não deixaria que a festa acabasse assim, de maneira alguma. A festa continuaria e continua até hoje, nesse momento de celebração que nós fazemos ao Senhor. Estamos reunidos aqui porque Cristo ressuscitou ao terceiro dia. E nós então nos alegramos e sentimos ainda mais a alegria da presença de Cristo, porque Ele ressuscitou, mas Ele teve que sofrer tudo o que Ele sofreu. E é por isso que nós nos regozijamos, e é por isso que a alegria se torna ainda maior. O culto é um exemplo dessa presença de Cristo, dessa alegria que nós sentimos, ao mesmo tempo, a melancolia de saber que poderia ser mais, saber que poderia ser por mais tempo, poderia ser para a eternidade, poderia não ter a segunda-feira, poderia não ter o resto da semana, poderíamos já estar com Cristo, adorando diretamente nos céus, junto com Ele. Então, nós temos a segunda-feira para nos lembrar que estamos aqui ainda, e que precisamos ainda almejar com esse encontro com o Senhor nos ares, e orar para que Ele venha, como o pastor Misael diz, Maranata, Maranata, ora vem o Senhor Jesus. Os resultados do encontro com Cristo: nos alegramos com a sua presença, ansiamos profundamente pelo reencontro. Em terceiro lugar e último, vivemos em novidade de vida. Verso 21 ao 22. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira a parte da veste velha e fica maior a rotura. Jesus vai se utilizar de duas ilustrações aqui. Essa primeira, do verso 21, é em relação ao mundo doméstico, ao mundo da costura. Quando a roupa está rasgada, nós costuramos. Se for um rasguinho bem pequenininho, nós costuramos ali, ficar imperceptível, nós não jogamos fora. Mas nessa época não é tão semelhante ao que nós fazemos agora. Era muito mais essencial para essas pessoas não jogar a roupa fora. Imagina aquela roupa que você gosta tanto, só por causa de um rasguinho, você não vai jogar. Pelo menos eu não jogo. Costuro um pouquinho. Mas nessa época, mesmo que o rasgão fosse muito grande, eles não jogavam, porque não era barato. A maioria das pessoas não tinham várias peças de roupas, era a que estava usando no dia e uma guardada para a ocasião especial. Então, se rasga a que está usando no dia a dia, você vai comprar o remendo, e não importa se está bonito, não importa se combina ou não, não importa se um pedaço é vermelho e o outro é azul, não importa, o que importa é você estar vestido. Nessa época não era tão fácil produzir a roupa, vinha de longe, o material era manufaturado, o material era caro, e a maioria das pessoas não tinham condições. Cristo está dizendo que quando você compra esse remendo, você compra um remendo velho, se a veste for velha, você não compra um remendo novo. Primeiro, que vai destoar, uma coisa completamente velha com um remendo novo. Esses dias eu vi um vídeo no YouTube de um rapaz com um corretivo e um risco assim, um carro branco, e ele começa a pintar e dizer assim: será que meu pai vai perceber? E ele começa a afastar a câmera e você começa a ver o carro todo amassado, ele bateu o carro em algum lugar, virado, e aí ele vai afastando e você vê a bagaceira que está o carro. Automaticamente você pensa o que é aquele risquinho em relação a todo o carro. Uma veste completamente velha com um remendo novo. Para que isso? Não combina. Mas principalmente o caráter prático disso é que o remendo novo, ele ainda não sofreu as variações do tempo. O material iria encolher, iria recuar para o centro, e se ele estivesse costurado em uma veste velha, iria recuar tudo aquilo para o centro, e a veste velha, como Cristo diz, iria aumentar a sua rotura, ia ser pior do que se você não tivesse costurado nada. Nós precisamos da segunda ilustração, para poder entender o que Cristo está falando aqui e como isso se conecta com o jejum. A segunda ilustração, ele está falando sobre o mundo da produção agrícola, sobre a produção de vinho. Ele diz no verso 22, ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. O processo de fermentação, a glicose e frutose viram álcool. De maneira bem simplista, mas é isso que acontece nessa liberação, nessa troca, acontece liberação de gases, e esse gás vai fazendo com que estufe o recipiente que ele está. Na garrafa de vidro é diferente, mas imagine como se fosse uma bexiga. Você coloca o vinho, ocorre esse processo e o gás vai inflando. Se for uma bexiga com uma elasticidade boa, ela vai aguentar. Era o que ocorria nessa época. Os recipientes feitos para colocar o vinho eram feitos de couro. E o couro, ele é elástico em algum sentido. Ele começava a inchar junto com o vinho, por conta
dessa fermentação, e ele depois voltava para o seu estado natural. O problema é quando esse couro começa a ficar velho. Nós sabemos que o couro começa a ressecar, sofrer as variações do tempo, e quando ele está ressecado, se você coloca o vinho, a fermentação vai acontecer de qualquer forma. E quando ele começar a fermentar, se os odres estiverem velhos, ele vai estourar. Ele não vai aguentar, ele vai se romper. E Cristo é muito detalhista aqui, dizer, olha, você vai perder tanto o vinho como o odre. O odre também vai ser perdido porque ele serve para coisas também. Ele serve para você colocar o vinho que já está fermentado. Ele serve para você armazenar esse vinho. Se você for fazer um novo, odre novo, e depois que ele fermenta, para armazenar, coloca num odre velho. Mas se você faz o contrário, você perde tanto o seu trabalho, como o recipiente que poderia ser utilizado. O que é que essas duas ilustrações têm a ver com o jejum? Como é que elas estão relacionadas ao que Cristo está tratando aqui? Tem a ver, meus irmãos, porque coisas novas e coisas velhas atendem a propósitos diferentes. Coisas velhas e novas são feitas para propósitos diferentes. Cristo não veio remendar o judaísmo. Cristo não veio trazer uma nova roupagem para o velho judaísmo. Ele não veio para ser mais um dos rabinos que circulam entre os judeus. Ele não veio para promover mais uma seita entre eles. Nesse sentido, Cristo não veio para ser mais do mesmo. Ele não veio para ser mais do velho. Ele veio para ser algo totalmente novo. E esse algo totalmente novo estava para romper as antigas amarras de tradições de homens, de piedade falsa. Esse novo estava para romper e para não ser compatível com essas antigas amarras. O jejum, então, pode ser feito, mas ele deve ser feito pelos motivos corretos. Tanto o jejum como outras práticas, quando comparadas com a sublimidade do conhecimento de Cristo, se não se adaptam, se não conseguem conter essa sublimidade, se não conseguem entender que a presença de Cristo traz essa alegria, devem ser descartados imediatamente. Cristo não está dizendo que as coisas velhas devem ser descartadas, mas se as coisas velhas não suportam o novo reino, aí sim elas devem ser descartadas. Ele vai falar em outra situação que o escriba do reino versado é como um pai de família que tira do seu recipiente, do seu baú, coisas velhas e novas, e ele consegue lidar com as duas coisas ao mesmo tempo. Se você perdeu a oração matinal do sábado, o presbítero Maico falou sobre o candelabro, Números capítulo 8. O que é que o candelabro tem a ver com a nossa vida? Estuda o texto, explica o texto e aplica a sua própria vida. Coisas velhas, mas sobre a luz do conhecimento de Cristo. Isso é o vinho novo, isso é o remendo novo. O reino de Davi, ele só tinha glória como um protótipo. Eles esperavam esse reino ser estabelecido, eles esperavam que essa festa de casamento fosse estabelecida, eles esperavam que o seu desempenho em obedecer ao Senhor, em a sua piedade externa, tudo isso iria impressionar a Deus e Deus iria estabelecer novamente o reino de Davi, mas não entendiam que o reino de Davi apenas apontava para o de Cristo, e quando o reino de Cristo chega, tudo o que ficou para trás é sombra, só tem o seu sentido quando aponta para o que Cristo está realizando. Diante disso, meus irmãos, nós temos algumas implicações para a nossa vida. A primeira delas é: alegre-se com a presença de Cristo. Alegre-se. Não combina com um crente estar cabisbaixo. Não combina com um crente um coração pesaroso. Não combina com um crente a murmuração. Eu sei que existem dores. Eu sei que existem aflições. Mas o Senhor transformou completamente a nossa vida. E isso deve ser a nossa identidade. E isso deve ser o ponto central da nossa existência. Caso contrário, nós estaremos dando mau testemunho diante dos descrentes. Nós falamos, a minha vida mudou completamente, eu sou uma nova criatura, o Senhor me resgatou. E aí o descrente olha para a minha vida, murmurador, chato, parece que não gosta de nada. Parece que nem você acredita no que você fala. A presença de Cristo transformou a nossa vida. E nós devemos viver à luz disso. Segundo, anseio pelo reencontro. Existe tristeza por conta da separação. Mesmo sabendo que é um até logo, anseio pelo esse reencontro com Cristo.
Cristo foi retirado, nós sofremos essa dor, por saber que poderia ser por mais tempo, poderia ser pela eternidade, mas nós não devemos ansiar pela volta de Cristo, nós não devemos ansiar pelo reencontro, porque essa vida deu errado. Nós não devemos fazer isso como um segundo plano, como um plano B. Nós não devemos almejar o céu porque aqui está ruim. Quando está tudo bem, nós não queremos ir. Há até quem brinque com isso, né? Senhor, eu já comprei um carro, comprei a casa, estou quase casando, espera pelo menos algumas semanas aí para eu usufruir. Não, meus irmãos, nós devemos almejar a volta de Cristo, estando em situações boas ou ruins. Viva em novidade de vida. Sua personalidade, os seus velhos hábitos não podem ser adaptados no reino. Aquilo que é pecaminoso deve ser abandonado. Não é porque você tem personalidade forte. Não é porque você fala o que dá na telha. Não é porque você é impaciente, eu sempre fui. Não. O reino de Cristo transforma essencialmente quem nós somos. Ele mudou nossa identidade. Ele nos criou novamente. Nós somos novas criaturas. Então não há espaço no reino para velhos hábitos, para pecados antigos com roupagem nova, para pecados que nós tentamos agora trazer como virtudes. Não, devemos chamar as coisas como elas devem ser chamadas. Não adapte os pecados velhos à nova vida. E, acima de tudo, não pratique a devoção ao Senhor como um ato apenas externo. E como nós corremos o perigo de fazer isso? Ler a Bíblia simplesmente como um cumprir de tabela. Lá no seminário nós temos um exercício devocional de ter que fazer relatórios das nossas leituras bíblicas todos os dias e enviar ao capelão. E como muitas vezes a gente para e diz, eu tenho que fazer para enviar o relatório. Isso é pecaminoso. Não é o motivo para nós lermos as Escrituras. E quantas vezes nós vamos diante do texto simplesmente para dizer, eu quero encontrar uma pregação. Isso é pecaminoso. Só para cumprir tabela. Esse tipo de devoção, esse tipo de piedade não agrada ao Senhor. Oração, leitura da Bíblia, participação do culto, tudo isso pode ser apenas expressão exterior para tentar conseguir a aprovação dos homens, para cumprir uma tabela ou para tentar conseguir a aprovação de Deus. E nada disso funciona. Há encontros que marcaram a nossa vida. Você poderia citar vários deles. Eu posso citar vários deles. Mas há um encontro que marcou definitivamente a nossa vida, que foi o nosso encontro com Cristo. Nós devemos dar prova desse encontro. Devemos dar prova desse encontro que mudou completamente a nossa identidade. Sim, foi muito bom. Sim, nós aguardamos ansiosamente. Mas sim, nós vivemos em novidade de vida. Que o Senhor nos abençoe. Louvamos a Deus por sua palavra.